Meu nome é Somaire Cerruti, eu sou promotora de justiça e coordenadora criminal do MPRJ. Nós vamos fazer programas sobre o mês de março, que é dedicado às mulheres. Vamos falar sobre assuntos que interessam ao universo feminino, vamos falar na área do direito, questões importantes, vamos tentar tirar dúvidas sobre Lei Maria da Penha, feminicídio e tudo que for importante dentro da área jurídica a esse universo feminino. Meu nome é Andréa Fava, sou promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e sou subcoordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal. Eu sou Lúcia Luiz, eu sou promotora de justiça e subcoordenadora do Centro de Apoio das Promotorias Criminais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Carla Rodrigues Araújo de Castro, procuradora de justiça e assistente do CAU Criminal. E hoje nós vamos começar falando, Andréia, sobre os crimes sexuais. Muitas expressões, assédio, importunação, estupro, você pode explicar pra gente? Sim, todos são formas, de crimes contra a liberdade sexual. O estupro, especificamente, é a forma mais conhecida pela sociedade e é o ato de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso. Diferentemente do estupro, a gente tem também a violência sexual mediante fraude, em que o agente, através de uma fraude ou qualquer outro meio que impeça a livre manifestação de vontade da vítima, ele consegue obter a prática daquele ato libidinoso ou da conjunção carnal. Nesse caso da violência sexual mediante fraude, a vontade da vítima é viciada exatamente por esse engodo em que o agente a envolve. Aí você deu um exemplo sobre a mamografia. Sim. A violência sexual mediante fraude, um caso que a gente pode exemplificar esse crime, por exemplo, naquela hipótese em que a vítima vai ser submetida, por exemplo, a um exame médico e o agente que está praticando aquele ato, o agente profissional de saúde, por exemplo, que está praticando aquele ato, a envolve de tal maneira que faz com que ela acredite que um ato libidinoso, como, por exemplo, apalpar seus seios ou ir além daquilo que é necessário para a prática do exame, ela permite que seja praticado aquilo acreditando no que ele diz para ela, quando na verdade aquele ato não era necessariamente um procedimento comum da mamografia. Além da violência sexual mediante fraude, do estupro, a gente tem também a importunação sexual. Foi um crime recentemente introduzido no nosso Código Penal, foi através de uma lei de 2018, a partir de casos concretos que surgiram, como, por exemplo, os casos praticados dentro do metrô ou dentro de coletivos, ônibus, em que o agente, se valendo daquela confusão e daquela lotação do ônibus ou do metrô, ele encostava na vítima e praticava algum ato libidinoso para satisfazer a sua própria lascívia, sem a anuência da vítima. E aí isso Essa é a campanha do não é não, não é? Exatamente, porque visa preservar a vontade da vítima e por isso está introduzido na parte do capítulo da liberdade sexual, ou seja, a vítima ela é importunada sexualmente contra a sua vontade e para satisfazer a lascívia de outro. E essa importunação sexual, você pode dar exemplo pra gente? É assim, pra pessoa que tá em casa poder entender, tipo encostar, roçar? Encostar suas passar partes... a mão... Pode ser de várias formas, No caso, um dos casos mais comuns que a gente se depara nas várias criminais aqui do estado do Rio de Janeiro é dentro do coletivo mesmo do ônibus, em que o agente encosta seus membros inferiores na vítima e ali ele começa a praticar um ato libidinoso para satisfazer a sua lascívia. E a vítima, muitas vezes, não percebe que está sendo vítima de um crime sexual. E faltou o assédio. O assédio sexual já também o agente ativo, aquele que pratica o crime, ele se prevalece de uma relação de ascendência hierárquica, ou seja, por uma relação de emprego, ofício, profissão, e ele consegue uma vantagem sexual daquela vítima, que está subordinada de alguma forma a ele. Também é um crime contra a liberdade sexual. Seria aquela cantada no trabalho? Seria uma cantada que chega especificamente à prática de alguma vantagem sexual, um favorecimento ou uma vantagem sexual por aquela vítima, que se vê
pela relação de subordinação, compelida a praticar aquele ato. Mas também não é qualquer cantada que a gente vai dizer que tem alguma repercussão na esfera penal. O bom senso aí vai ter que ser o limite de avaliar, porque só a cantada não vai ser alguma coisa. Como a Andréia falou, tem que obter alguma coisa a mais, tem que ter algum favorecimento de cunho sexual dentro disso. E tem outros aspectos também que traz esse tipo penal do assédio sexual, que é justamente a condição de superior hierárquico, né? De forma que aquela condição superior à da vítima possa de alguma forma também servir como parte ali do constrangimento, exatamente. E nessa temática de abusos sexuais, né, de assédios, está muito em voga também a questão da pornografia de vingança. Quando o sujeito utiliza de fotos íntimas de sua ex-namorada, de sua ex-companheira, joga nas redes sociais. A gente viu vários episódios desse gênero, não é, Somaine? É verdade. Isso, na verdade, é um fenômeno muito comum desse momento que a gente vive de redes sociais terem uma influência tão grande na nossa vida. O que antigamente acontecia entre quatro paredes, ele ficava. Isso tem várias esferas da nossa sociedade. O bullying era uma brincadeira de mau gosto no recreio e ele morria, e hoje em dia ganhou uma repercussão maior. A pornografia de vingança, ela vem dentro desse contexto de superexposição nas mídias e é muito comum entre os jovens. Inclusive traz grandes problemas, especialmente para as meninas. A grande maioria, eu acho que a ONU teve um estudo que mostrou que 93% dos casos de pornografia de vingança, as mulheres tinham menos de 25 anos no mundo inteiro. A gente ouve na mídia toda hora alguma história de uma adolescente que acabou até às vezes cometendo o ato máximo de se suicidar em razão de situações dessas. Tamanho constrangimento, vergonha. Exatamente. E justamente por isso há crime agora específico que toca nessa questão da divulgação das fotos íntimas, e que tem uma responsabilização penal um pouco mais adequada, né? E especialmente quando se tratar de alguém com quem a vítima teve uma relação íntima. Exatamente. Há um aumento de pena que na esfera penal para a gente tem uma repercussão muito grande, porque impede, por exemplo, a suspensão condicional do processo. Então vai ter uma pena um pouco mais severa nesse sentido. E a alteração da lei foi importante nesse sentido, porque antes muitas vezes a gente ficava com aqueles crimes contra a honra, que tem penas muito baixas e ainda por cima de ação penal privada. É verdade. Então, essa alteração legislativa ela vinha de um retorno muito grande, porque era uma conduta social muito gravosa, que começou a se reproduzir demais, que dá uma repercussão que acaba muitas vezes com a vida da mulher. Eu me lembro que um dos casos que mais se falou era até uma jornalista conhecida numa cidade do Brasil, que quando terminou o relacionamento, ou seja, duas pessoas até adultas, o ex-companheiro pegou fotos dela e criou um site pornográfico, hackeou o e-mail dela e mandou para todos os conhecidos dela. As pessoas até acharam que ela estava enveredando por um outro caminho e estava querendo algum tipo de propaganda em cima disso, que vinha do e-mail dela. Ainda que ela tenha conseguido uma condenação a imagem dela já foi abalada. A imagem dela se acabou, ele continua morando na mesma cidade, é um próspero negociante lá, e ela teve que se mudar. A vida dela, que tinha uma condição boa ali, acabou. Isso que a gente está falando de uma mulher adulta que já tem um pouco mais de segurança para lidar com repercussões desse tipo. A adolescente, que ainda é uma pessoa que está com a personalidade se formando, a repercussão disso é muito maior. Muitas vezes a família nem sabe. E uma vez na rede se espalha. Exato. Nem a justiça depois consegue bloquear, mas não consegue mais controlar porque as pessoas salvam, né? Exato. Uma vez na rede aquilo não morre. Ainda que se tire, tem sempre o santo print, né? O que eu acho importante também dessa alteração legislativa, complementando até o que a Somaine disse em relação à relação íntima de afeto, é que a nova lei prevê inclusive que se essa divulgação das imagens de nudez ou de prática de atos sexuais é feita com o objetivo de humilhar ou se vingar daquela vítima, a lei prevê também essa causa de aumento, não tem outra hipótese. Então, a gente sabe que esse caso é um caso muito importante, muito comum. E graças a Deus que essa lei veio alterar. Queria agradecer a Carla Araújo, a Lúcia Heloísio e a Andréia Fava
e dizer que foi um prazer a gente fazer esse programa. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Só queria convidar você para a semana que vem continuar nos assistindo, porque a gente vai continuar tratando de questões importantes para o universo feminino e vamos falar da Lei Maria da Penha. Aguardo você semana que vem.